quanta história um pedaço de terra é capaz de contar. Olha, levando em conta que essa terra tem mais de 200 anos de ocupação intensa, é muita história. As montanhas e as planícies do Vale do Paraíba são como um livro que mostra os erros do passado e as oportunidades daqui para frente. O café foi o produto agrícola mais forte do Vale do Paraíba. Marcou o século XIX e a história de diferentes formas. Naquela época já se sabia que a melhor técnica para preservar o solo é o plantio em curva de nível, quando o cafezal acompanha o relevo dos morros. Só que os barões do café decidiram fazer diferente. Plantaram na vertical, morro abaixo. Desse jeito, de qualquer ponto, o feitor conseguia, no olho, acompanhar o trabalho dos escravizados e exigir maior produtividade. Era um sistema cruel com as pessoas e com o solo. Desse jeito, quando chove, a terra superficial, a mais rica, vai embora com enxurrada. O café do Vale empobreceu e perdeu na competição com áreas mais novas, como no Oeste Paulista. Essa região, herdeira da exploração do café, naturalmente passa por um outro ciclo após o ciclo do café, traz para cá o ciclo da pecuária. Primeiramente, as baixadas do Paraíba, mas também essa produção vai subindo os morros, vai ocupando as áreas que até então eram produtoras de café. Quando Arimatea fala que o gado subiu os morros, não é força de expressão, não. Nas nossas andanças pelo vale, todo dia vimos coisas assim. É quase uma prova de aventura para os animais. Repare só que aqui o gado escala bem em cima de uma grota que já cedeu. A gente olha para esses topos de morro cheio de gado, né? Isso é produtivo? Não. Na verdade, o tempo está nos dizendo isso. Cada ano que passa, cada década que passa, a gente vê a nossa capacidade produtiva diminuir, o número de propriedades com retorno financeiro. E isso está mostrando que a gente está fazendo a coisa errada. Não é viável nem do ponto de vista econômico e nem do ponto de vista ambiental. Essa terra aqui tem muita história para contar. Desde antes da chegada dos portugueses, quando tudo isso era floresta habitada pelos nossos povos indígenas. Depois veio o desmatamento, o ciclo do café, da pecuária e da degradação ambiental, que tem como símbolo aqui esses cupinzeiros, que só aparecem em pasto muito, muito ruim. E tem mais. Ali atrás, a gente vê que o solo ficou tão frágil, tão exposto, que ele começou a ceder à força das águas. E essa área aqui virou uma imensa cratera, uma vossoroca. Estamos no estado do Rio de Janeiro, município de Pinheiral. É até curioso olhar para esse paredão. A gente vê as cores da terra exposta, quase um mural. Do alto, parecem artérias abertas pela água. É um cenário que o Alex Rezende, especialista em solos da Embrapa, vê muito nessa região. Só para você ter uma ideia, Ellen, uma vossoroca como essa aqui, ela tem aproximadamente 5.000 metros quadrados e aproximadamente 20 metros de profundidade na média dela. Isso dá o equivalente a 100.000 metros cúbicos de material, seriam 10.000 caminhões de aterro sendo despejados no Paraíba do Sul, que fica logo aqui na frente dessas vossorocas. Dá até para ver o caminho de água e areia saindo da cratera. Você está assoreando as baixadas de alguma forma, você está assoreando o rio e certamente está prejudicando a capacidade de armazenar água nesses reservatórios. É um problema ao longo de toda a bacia, desde as terras paulistas. Rios e reservatórios cheios de terra são uma bomba relógio. Guardam menos água para os períodos de seca e transbordam com mais facilidade quando a chuva aperta. Esse é o Rio Paraitinga, afluente do Paraíba do Sul, em 1º de janeiro de 2010. Dizer que o município de São Luís do Paraitinga ficou debaixo d'água é pouco. O que é isso? Prédios históricos desabaram, bairros ficaram isolados na zona rural. A roça perdeu tudo, a roça rodou tudo com a enchente. Há mais ou menos uns 100 e poucos caminhões minhas, não sobrou nem o pé, carregou até o pé. Seu Isaltino, pequeno agricultor da beira do Paraitinga. Na outra margem, Dona Maria e o seu Walter. A casa tem vista para o rio e guarda as marcas da enchente de 2010. Foi até naquela mancha branca ali. Pode ver que é onde eu pintei, porque estava sujo, está mais branco. Foram horas refugiados numa casa vizinha mais alta. A água não abaixava. E acabou a luz, não tinha força, o celular estava descarregando tudo. O helicóptero veio e desceu ali, nós saímos do helicóptero.
Naquele ano, choveu muito mais que a média histórica. É o que a ciência chama de um evento extremo do clima que pode se repetir com mais frequência por conta das mudanças climáticas. Mas aí fica uma pergunta inevitável: como diminuir os riscos? A resposta pode estar no jeito que se usa a terra aqui na região. Dagoberto Meneghini é geógrafo da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Foi um dos muitos técnicos que vieram para São Luís depois da tragédia. Nós viemos para cá para entender o que está acontecendo, por que isso aconteceu, além do volume extraordinário de chuva, mas por que chegou com tanta força, né? E aí, através dessas pesquisas, a gente identificou o quê? 60% do território é pastagem degradada, altamente compactada. Esse morro é a vista da Maria e do José Veríssimo na hora do cafezinho. No sítio deles, o gado sempre andou solto por esses pastos. Quando chovia e a senhora olhava para esse morro aqui na frente, viu o quê? Muita água. Era terra rodando, né? A erosão diminuiu agora que o pasto foi dividido em piquetes e os animais ficam um pouquinho em cada um, sem esgotar o capim. Na época mais seca, não estava assim uma belezura para filmar, mas em compensação, a represa do sítio... 2 anos atrás, era tudo aberto, o gado entrava, passava por dentro dela. Não entra mais bicho lá? Não entra criação nenhuma lá dentro. E que diferença que isso fez? A diferença é que voltou as matas tá voltando e a água que aumentou, né? Cerca para os piquetes, para a nascente, assistência técnica e a horta. Tudo isso é novidade, faz parte de um projeto de recuperação ambiental, o Conexão Mata Atlântica. Tem financiamento internacional e beneficia 3 estados, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Os paulistas concentraram os recursos na Bacia do Paraíba do Sul, com 240 propriedades. Quando a gente consegue, financiando a cerca, isolar, como a gente tem ali, todo um anfiteatro, onde tinha uma nascente, mas em função do uso, do pisoteio, secou. Isso daqui 1 ano ou 2 nós vamos ter água de novo ali. Vai para esse riozinho, que vai para o Paraitinga, que vai para o Paraibuna e vai formar o Paraíba do Sul. A família também recebe o chamado pagamento por serviços ambientais, em média R$ 400 por ano por hectare preservado. Deu até vontade de ampliar a área de floresta, uma mata produtiva. É o que vai ser esse pedaço em volta do açude. A cada 6,5 metros vai uma pioneira adubadeira, de crescimento rápido. Tem banana, jabuticaba, essa é a grumichama, fruta nativa da Mata Atlântica. Vai dar para o senhor vender essa fruta? Vai dar para vender. Então eu vou ajudar, que é para ter uma mãozinha aqui nesse pomar, pode ser? Exatamente, é. Que ela dê bastante fruto para o senhor, seu Zé. Muito obrigado. E assim, eles permanecem no campo e com renda. Os filhos já trocaram a zona rural pela cidade. Tá aí um fenômeno que começou cedo nessa região, o êxodo rural. Foi nos idos de 1950, com a rodovia Presidente Dutra guiando a onda de industrialização no Vale. O Vale do Paraíba como um todo, em 1960, já tinha uma população predominantemente urbana e não mais rural, enquanto o resto do Brasil só vai chegar nessa mudança lá nos anos entre 1980 e 1990. Esse é o Ramon Bicudo, um biólogo que mirou nas mudanças na Mata Atlântica, no Vale Paulista, desde essa grande virada demográfica. Olhando para o que sobrou de floresta, descobriu um dado tanto bom quanto ruim. Desde os anos 60, pelo menos, nós temos aí dados que indicam que o Vale do Paraíba partiu de mais ou menos 15% da sua extensão com cobertura vegetal nativa de Mata Atlântica para chegar em 2015, 2020 com cerca de 30%, ou seja, é um aumento de 100% daquilo que se tinha há 50 anos atrás. Isso por conta do abandono. Exato. Uma recuperação espontânea da floresta nativa, principalmente onde a atividade agrícola não é rentável. Pirambeira, topo de morro, chão com muita areia. Há sim a necessidade de uma nova visão da produção agrícola e pecuária no Brasil, em que sejam incorporados valores da biodiversidade nessa produção e que aqui sim a gente consiga de fato compatibilizar não só a produção agrícola, mas com a conservação. Sabe aquele pé de grumichama do seu Veríssimo que eu ajudei a plantar pequenininho? Pois ele vai ficar bem maior do que eu, igual a esse do sítio do Paulo em Natividade da Serra. Ele também planta araçá, uvaia e o carro-chefe,
o cambuci. Isso. Tá com quantos pés, seu Paulo? Mais ou menos uns 1.500 pés. Todas frutas nativas para venda. O cambuci, por exemplo, vira farinha, xarope, extrato para cachaça, suco. São o sustento do Paulo, da esposa e de um dos filhos. Em 2003, quando o Paulo comprou esse sítio, tudo aqui era pasto, de pouca utilidade, porque ele não tinha e nem queria ter gado. Dos 6,5 hectares, que é o total da propriedade, 6 hoje estão totalmente reflorestados com árvores nativas da Mata Atlântica. Pode parecer mentira, mas não é. Esse morro bonito aqui atrás de mim, um dia já foi pastagem. Para não ficar dúvida, olha só a foto do antes. O senhor foi lá plantar muda? Não, deixei reflorestar do jeito que era. A natureza? A natureza dele, a natureza. Então ele foi brotando tudo, a semente que tinha já, e aí ficou essa mata aí, essa maravilha, né? E ganhou uma surpresinha no pé da montanha. Olha aqui como que é. Tudo encharcado? Tudo encharcado, ó, porque antigamente não tinha isso, né? Mas dá para ganhar dinheiro nesse sistema com as frutas nativas, preservando as áreas? Sustenta a família, seu Paulo? Sustenta e dá bem, né? Graças a Deus, dá muito bem. A gente tem uma renda em torno de 5 a 6 mil reais por mês e tem potencial para triplicar isso aí. Depois de tantos erros na exploração da terra, o Vale do Paraíba parece apontar caminhos para a geração de renda no campo, produção de água boa, terra fértil. É possível. Aqui e ali, o Mar de Morros retoma vários tons de verde. É um tal de antes e depois que, olha, às vezes impressiona. Repare bem nessa gravação. 4 anos separam essa imagem dos dias de hoje. Um topo de morro com um pasto muito degradado, uma estrada no meio, está aqui a estrada. E ali atrás começa a área que foi reflorestada, em condições hoje completamente diferentes daquela que a gente viu. Um bosque já formado com árvores grandes que dão uma nova cara a esse morro. Ao todo, são 270 hectares reflorestados desde 2016, um dos maiores projetos voluntários de recuperação da Mata Atlântica. Ali ao longe, a gente vê o dono dessas áreas, o Santuário Nacional de Aparecida, a padroeira do Brasil. Ele é um dos maiores templos católicos do mundo e fica bem na várzea do Rio Paraíba do Sul. A igreja entrou com a área, a ONG SOS Mata Atlântica fez o projeto e captou doações. O desafio foi enorme, né? Então a gente tem que fazer um super diagnóstico aqui na área, identificar qual é a doença que essa área degradada está sofrendo para a gente aplicar o melhor remédio aqui. A doença era o solo completamente esgotado. E o remédio? 2.500 árvores nativas por hectare. Mais de 500 mil de mudas plantadas. Uma iniciativa que surgiu para preservar a água que abastece o santuário, além de uma árvore simbólica. É essa aqui que a gente estava procurando, é isso, Washington? É esse aqui, Ellen. Essa é uma espécie nativa da Mata Atlântica também, né? É o famoso pau-d'alho. Passando por dentro dele, e aqui eu vou até me permitir respirar um pouquinho melhor, porque a gente sente o cheiro de alho, por isso que ele chama pau d'alho, né? Tem um cheirinho suave, porque a gente está na estação seca, mas dá para sentir. Vocês sabem que idade que ela tem? Nós estimamos aí, né, por alguns colegas profissionais que estiveram por aqui, em torno aí de 400 anos. Já passou por todos esses ciclos, né? Da cana, do café, do leite. E mostra aí o que é a natureza, né? Suportou tudo isso e um legado que a gente vai deixando aí, né? Lido do que jornais, esse aplicativo vem. Tem caboclo na parada, arrumando namorada e outros perdendo as que tem. Eu também entrei no clima desse povo aviciado. Não trabalho mais direito, nem também olhar o gado. É só bebendo cachaça, deixei de mexer com gado. Ei, sou Ivan Aboiador e o tema é poesia. Nasci pra cantar repente, pra transmitir alegria. Guardo vocês nas lembranças,
na casa dessas crianças. Deus visita todo dia. Ei.